Amém? Eu vou dar uma pincelada, irmãos. Eu sei que muitos vão falar, eu sei que muito vai ser ministrado aqui, mas eu vou fazer um resumão do jeito que o Espírito Santo falou no meu coração e passar para a igreja até que nós venhamos a entender o porquê do título que eu coloquei nessa ministração. No livro de Êxodo, no seu capítulo 25 em diante, vai dizer o quê? Que Deus ordena a Moisés que ele construa uma arca. Qual o objetivo dessa arca? Representar a presença de Deus aonde quer que estivesse o povo de Deus. Como seria feito? Deus, irmãos, é o Deus de detalhes. E nós só sabemos a grandeza de Deus quando nós verificamos, quando nós recebemos uma grande bênção de Deus e nós verificamos os detalhes, como Deus trouxe aquilo para nossas vidas. Nós vamos buscar, nós vamos pensando, meditando, refletindo quantos livramentos Deus deu, quantas mudanças houve para que a nossa vida fosse abençoada. E Deus detalhou aquilo que Ele queria, como seria construída aquela arca, como seria transportada. Tudo foi revelado quando Deus passou aquilo para Moisés, para aquela ordem para Moisés. E nós percebemos também, irmãos, que ficou bem claro, né, que Deus queria, através daquela arca, se manter ali no meio do povo. Está sempre ali, e a promessa dele é que aonde ele estivesse, aonde o povo de Deus estivesse, adorando ao Deus verdadeiro, ao único Deus, Deus estaria abençoando, Deus estaria tornando aquele povo um povo vitorioso. E assim foi feito. Por muito tempo, por muitos anos, o povo de Deus era um povo que entrava em batalhas, em guerras, e era vitorioso, ele saía vencedor. Por quê, irmãos? Eu quero deixar bem claro aqui. O povo obedeceu. O povo estava consciente do que era adorar a Deus. O que era abençoado. O que era ser abençoado por Deus. E o povo ia fazendo aquilo constantemente. E Deus ia concedendo as bênçãos e vitórias no meio daquele povo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: obedeça. Porque quando nós obedecemos às ordens de Deus, nós somos abençoados. Amém? Porém, com o passar do tempo, aquele povo foi perdendo a essência, foi perdendo a reverência de Deus na vida de cada um deles. Percebe-se pela leitura do Evangelho que o povo foi deixando entrar no meio do povo o pecado, a desobediência. O povo foi se distanciando da presença de Deus através do pecado. Irmãos, o pecado nos distancia da presença do Senhor. Então fiquem atentos. Às vezes você se apega a um pecadinho. É apenas um pecadinho. Para Deus não existe um pecadinho nem um pecadão. Existe o pecado. Então, se algo te incomodar nesta noite, já comece a mudar a sua vida. Já comece a sentir a presença de Deus agindo na sua vida. Peça perdão. Renuncie o pecado nessa noite. E você vai ver o que Deus tem para você. Numa determinada altura, percebe-se que os filhos de Eli, eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor. E aquilo foi corrompendo o povo de Israel. O povo foi enfraquecendo, irmãos. E à medida que foi acontecendo aquilo, o povo de Deus, ele já não olhava mais para as coisas que Deus fazia. Ele já não percebia mais o agir de Deus. Eles não reverenciavam mais a presença de Deus na vida deles. Por quê? Porque o pecado estava cegando. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que maldito o homem que confia no homem. E isso estava acontecendo, irmãos. Eles estavam fazendo da presença de Deus
Aquela arca para eles era como se fosse apenas um amuleto que os levava a vencer as guerras. E não percebiam que Deus estava cuidando deles em cada detalhe, em todo momento. Eles não percebiam isso. Eles começaram a ir para a guerra e simplesmente não chegava até Deus, não pedia permissão para Deus, não pedia direção para Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos alerta nesta noite: tome cuidado as atitudes que você tem tomado sem pedir a direção de Deus. Nós, sem Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sozinha, eu não sou ninguém. E o povo foi, à medida que o povo foi se enchendo de vaidade, foi se enchendo, se achando, né, como a gente usa a gíria, o povo foi caindo. E Deus permitiu que o povo de Deus perdesse a batalha para os filisteus, o seu maior inimigo. E os filisteus, se você for fazer a leitura, você vai perceber que eles perceberam aonde estava a fraqueza do povo de Deus. Percebeu que a arca seria o ponto forte, mas eles não estavam valorizando. Você, como cristão, valorize a palavra do Senhor. Valorize quando Deus fala com você. Valorize as ordens do Senhor. Não seja um filho rebelde, mas seja um filho obediente, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E o povo perdeu, irmãos. E o mais triste, que não perdeu a presença, não perdeu a guerra, mas perdeu também a arca do Senhor, que eles tinham ali, que eles levavam ali, que eles foram menosprezando aquela presença. E os filisteus conseguiram capturar aquela arca e levaram. Mas eu quero dizer para os irmãos que o povo foi vencido, a arca de Deus foi levada, os filisteus levaram para Asdod. Você vai ver isso em 1 Samuel, no capítulo 5. E colocaram no templo de Dagon, que era um deus dos filisteus. Irmãos, o nosso Deus é soberano. E nada pode abatê-lo. Diz a Bíblia que no dia seguinte, que quando eles entraram ali, dentro do templo onde eles colocaram a arca, o Dagon, que era o deus deles, o deus dos filisteus, estava caído com a cara no chão. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite: Deus não se deixa escarnecer. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas e ninguém pode abatê-lo. Eles colocaram Ele ali e zombaram do nosso Deus, zombaram da força do nosso Deus. Porém, Deus mostrou quem era o maior naquele lugar. E Deus está falando conosco nesta noite. Ele diz para cada um de nós que tudo aquilo que fizeram contra nós, que tudo aquilo que se levantaram contra você, toda palavra enganosa, toda mentira, toda humilhação que lançaram para você, a presença de Deus na sua vida lança hoje por terra, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça e abra o seu coração e receba essa palavra como uma fortaleza para a sua vida. Talvez você está se sentindo abatido, porque você foi humilhado, porque você ouviu palavras que entristeceram o teu coração. Mas hoje Deus, Ele mostra que Ele está neste lugar e Ele joga por terra toda injúria, Ele joga por terra toda maldição que esteve acompanhando a sua vida, porque Ele é Deus na sua vida. E Ele não permite que nenhum mal venha te tirar da presença dEle. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus, aleluia.
E assim foi, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que enquanto a arca de Deus esteve ali no meio dos filisteus, foi uma tremenda reviravolta, foi uma confusão, foi um reboliço no meio daquele povo. Os filisteus ficaram apavorados e desesperados com aquela situação, porque ali estavam acontecendo coisas que nunca aconteceram. Doença, praga, maldição estava vindo em cima daquele povo e eles não tinham como se defender. Então consultaram os deuses, consultaram as pessoas lá que eles consultavam, os adivinhos, e eles determinaram que os filisteus tirassem do meio deles a imagem, a arca, porque a arca, irmãos, ele simbolizava, era uma aliança com o povo de Deus, simbolizava a presença de Deus. E eles, com aquele pensamento maligno, com o desejo de fazer mal, eles roubaram aquilo. O inimigo pode tentar roubar a tua bênção, irmãos, mas Deus é na sua vida e Ele não permitirá que você fique no prejuízo. Se você crer, se você confiar, se você buscar este Deus, Ele é fiel na sua vida. E você vai ver que Deus vai recuperar a sua autoestima, vai recuperar aquilo que você perdeu. Amém? Irmãos, diz a palavra do Senhor que a arca foi levada então, e foi devolvida, foi levada do lugar em que estava, e foi levada para a casa de Abinadad, e lá permaneceu por 20 anos. A arca ficou lá por 20 anos. Mas a Bíblia não vai relatar aqui que nada aconteceu. Ficou lá. Eu quero dizer para os irmãos que tem muitos cristãos que se dizem cristãos que estão acomodados, estão acostumados com a presença do Senhor. E não estão entendendo e não estão sentindo mais a presença de Deus. Não estão sentindo mais o mover de Deus, principalmente no meio do povo cristão. Vem para a igreja e volta da igreja do mesmo jeito que entrou, porque estão adormecidos. A palavra de Deus diz: desperta, tu que dormes. O povo, tem muita gente que estão dormindo, porque estão acostumados. Eu venho na casa do Senhor, mas não venho para adorar a Deus. Eu venho por uma necessidade qualquer. Eu venho para buscar a bênção, mas eu não vim para adorar o principal, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus dentro da casa. Ele quer que tudo seja conforme o jeito dele e não conforme Deus quer usar, conforme Deus quer fazer. Ele quer o horário, ele quer que seja cumprido o horário, ele quer que seja o pregador que ele está acostumado. Ah, aquela ali, não gosto. Ah, aquele louvor que tocou, eu não gosto. Fulano de tal, não estava no culto, não está nem aí mais para o culto. Irmão, você tem que ver a sua vida. Você tem que ver a sua vida na presença de Deus. Você tem que ver que você precisa de mudança. E não o culto tem que mudar para se adequar a você. Deus sabe todas as coisas e conhece o seu coração. Mas Ele quer que você se manifeste. Ele quer que você tome uma posição de cristão. Você não veio passear. Você veio para ouvir a palavra de Deus. Seja ela como for. Se ela veio para te corrigir, amém por isso. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Se você veio e alcançou a sua bênção, recebeu a sua bênção, amém por isso, glória a Deus. Você estava preparado, você estava disponível a fazer a vontade de Deus. Irmãos, me lembrei agora, quando aquele paralítico do tanque de Betesda, ele estava lá à beira do lago, à beira do tanque,
esperando o mover das águas para que ele fosse curado. Jesus o viu de longe e entrou naquele lugar. Nós sabemos pela leitura da palavra que haviam muitos doentes, muitos enfermos ali naquele lugar. Porém, nós sabemos que apenas um foi curado. E eu te digo por quê. Quando Jesus chegou ali, o povo estava preocupado, o povo estava esperando o mover das águas. Eles estavam esperando o mover das águas. Quando Jesus entrou, eles não perceberam. Mas quando Jesus falou com aquele homem, ele abriu o seu coração e recebeu a mudança para a vida dele. Oportunidade que talvez ele não tivesse outra oportunidade como aquela. Mas ele aproveitou, ele agarrou e recebeu Jesus em seu coração. Irmãos, eu me lembro que no dia em que eu passei por um problema de saúde, eu estive aqui na casa, na sexta-feira. Eu estava durante aquele dia meio assim abatida, meio amuada, porém eu vim aqui e eu abri o meu coração para o Senhor. Eu queria estar com Ele. Naquele dia eu passei o dia inteiro. Eu queria falar com Jesus. Eu falava com Ele. Eu sentia a presença dEle. Mas eu não entendia por que não mudava o meu estado. E eu fui para casa. Eu levei a presença de Deus no meu coração. Porque eu recebi aquele culto como nunca. Eu participei do louvor. Eu adorei ao Senhor. E pensei, Senhor, por que não mudou? Aquela tristeza, aquela angústia continuava. Porém, foi na madrugada em que eu senti o mal-estar. E poderia ter sido a última vez em que eu estive na casa do Senhor, em que eu estive na presença do Senhor. Poderia ter sido a última vez. Porém, Jesus estava comigo. A presença de Deus estava comigo. E eu creio, irmãos, que a partir dali, Deus me mostrou muita coisa que antes eu não via. Deus me fez sentir coisas que antes eu não sentia. Eu sei que através da oração dos irmãos, hoje eu estou aqui. E posso dizer, eu tive mais uma oportunidade. E hoje eu estou aqui no altar do Senhor. Eu não sei qual é o seu estado. Eu não sei qual é o seu momento. Mas eu sei que a presença de Deus está aqui. E que hoje é a sua oportunidade para receber essa bênção ao qual você tem buscado. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de mudança. Porque aonde Jesus está, as coisas têm que mudar. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver libertação, tem que haver cura, independente de quem esteja ministrando a palavra, independente daquele que esteja fazendo a oração. Você é o responsável pela sua bênção. Você é o responsável por buscar o Senhor e senti-lo, sentir o seu toque. Você é responsável por aquebrantar o seu coração na presença do Senhor. O pastor pode ouvir o seu problema, mas a busca pela libertação e pela vitória depende de você. Então, que essa noite, irmãos, você venha receber essa palavra e fazer dela uma transformação. Porque quando Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez, ele foi buscar a arca da aliança. Ele foi buscar a Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele foi. Porém, no caminho, irmãos, houve um acidente. A arca escorregou. Porque a arca da aliança foi colocada num carro de boi. E ela veio. E ela escorregou. E Uzá foi tentar segurar. E ele foi fulminado.
Eu só queria lembrar os irmãos de um versículo que está em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 12. Tem jeito de colocar aqui, irmãos? Tem, Juju? Ah, não é Juju, é Jéssica. Isso. Que está escrito aqui. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Eu comecei essa ministração dizendo que Deus é o Deus dos detalhes. E que quando Ele deu uma ordem para Moisés, para construir aquela arca, Ele explicou até a maneira pela qual aquela arca deveria ser carregada. Ela deveria ser levada nos ombros. Porém, por um descuido, Davi permitiu que aquela arca fosse carregada por um carro de boi. E Uzá, que tocou ali naquela arca, ele não era um qualquer. Ele não era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus. Certamente, irmãos, ele sabia que não era daquela forma, que ninguém poderia tocar na arca. E ele foi fulminado. Vamos voltar agora, vamos fazer uma comparação para encerrar essa ministração. Segundo a Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. Segundo a Samuel, capítulo 6, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Segundo versículo que eu quero que vocês acompanhem comigo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. E sucedeu o quê? Estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso todos os seus inimigos ao redor. O que é isso mesmo? 1 Samuel 7, 1. É segundo? Ah, ela foi segundo. É 1 Samuel. É primeiro, amor? Isso. E então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadad no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e levantava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, por que eu pedi para colocar esses 2 versículos? Diz a palavra do Senhor no versículo 12, 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 12, que depois daquele episódio, que Uzá foi fulminado ali, diante da arca do Senhor, quando ele foi tentar segurar, que Davi ficou meio entristecido e temeroso, e mandou que a arca fosse para a casa de Obed-edom. E Obed-edom, como o evangelista John já disse aqui, talvez fosse a última pessoa que pudesse estar guardando aquela arca. Mas nada acontece sem a permissão do Senhor. Deus já tinha um propósito naquilo, e foi levado para a casa dele. E a palavra do Senhor vai dizer que Obed-edom e sua casa foram abençoados, muito abençoados, durante 3 meses que a arca ali ficou. Eu quero dizer para os irmãos que Obed-edom recebeu com alegria a presença do Senhor, que ele ficou ali cuidando da arca e reverenciando aquela presença. Vamos prestar atenção, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo da presença de Deus em nossas vidas.
Será que nós estamos dando o devido valor? Ela ficou 20 anos na casa de Abinedade. E a Bíblia não relata que aconteceu algo diferente. Porém, foram apenas 3 meses na casa de Obed-edom. E houve uma grande transformação. Então, não importa o tempo que você está na presença do Senhor. O importante é que você abraçou a oportunidade que Deus te deu. E não deixe por nada nessa vida. Abrace essa oportunidade. Eu sei que as circunstâncias muitas das vezes podem parecer difíceis na sua vida. Eu sei que muitas das vezes pode ser difícil estar servindo ao Senhor devido à impossibilidade, devido aos problemas que você tem enfrentado. Porém, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele zela para que a palavra dEle se cumpra. Então, se Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, assim Ele está fazendo e fará, porque Deus, Ele é fiel. Então, abra o seu coração para receber aquilo que Deus trouxe para você nesta noite. Não sei o que você está precisando, não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas hoje você está diante da presença do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode transformar a sua vida e a vida da sua família. Então, não fique parado. Não fique simplesmente chorando, lamentando pelos seus problemas, mas creia que existe um Deus todo-poderoso que pode mudar a sua vida. Amém? Eu vou estar passando para o pastor Cláudio, que ele vai estar fazendo uma oração nesta noite, pelos pedidos, pelos seus pedidos, e em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo ao Senhor.